porque é um soldado de Jesus, um soldado de Cristo. E o soldado de Cristo, ele deve estar preparado e pronto para qualquer lugar, em qualquer momento e a qualquer hora. Amém? Amém. Eu quero agradecer a Deus por este momento. Um momento em que, visitando os irmãos me seguem a palavra. E eu quero dizer aos irmãos algo diferente, que possivelmente os irmãos não ouviram ainda. Dizer aos irmãos o seguinte: quando me convidam a pregar, eu faço uma oração silenciosa a Deus. E digo: Senhor, o que eu devo falar? E o Senhor me inspira um versículo, me inspira um assunto, e eu falo de cabeça. Não há nenhum papel aqui, tá? Na minha palavra não há nenhum papel. E Deus me inspirou uma mensagem para os irmãos hoje. Não sei porquê, mas Deus me inspirou a falar algo para os irmãos. Amém? Amém. Vamos abrir a palavra em Atos capítulo 2. Outra coisa que eu também tenho uma impressão muito forte é que quando eu estou falando, pregando o Evangelho, parece que o mundo está me ouvindo. Parece que eu prego para o mundo, não só para um grupo de pessoas. Há essa impressão em mim, de que eu estou falando para o Evangelho para o mundo inteiro. Amém? Amém. Glória a Deus. Evangelho de Jesus estendido é o livro de Atos. Amém? Amém. E nós estamos aqui no livro de Atos, capítulo 2. Algo que eu quero falar para os irmãos esta manhã. Quero falar de coração. Eu quero convidar os irmãos desta igreja. Como se chama aqui o grupo? Bairro do Cemitério. Hein? Bairro do Cemitério, é isso? A igreja do bairro dos cemitérios. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Eu quero dizer aos irmãos, e convidar os irmãos, a continuar escrevendo o livro de Atos. O livro de Atos continua sendo escrito. O livro de Atos não terminou quando nós o conhecemos assim. O livro de Atos é escrito a cada momento, a cada dia, a cada minuto, quando nós pregamos e elevamos o nome de Jesus a todas as pessoas. Quando nós estamos cumprindo a ordem do Mestre, e de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, nós estamos escrevendo o livro de Atos. Eu quero convidar os irmãos a continuar escrevendo este livro, aqui, em Águas de Lindóia. Amém? Amém. Amém. Quem acredita, diga amém. 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 Glória a Deus. Meus queridos irmãos, por que os discípulos eram medrosos? Eles, no Getsemane, se acovardaram. Pedro negou a Jesus e eles não tiveram quase nenhuma reação quando Jesus foi preso lá no Getsemane e foi a julgamento. Julgamento injusto, presidido por uma igreja que naquela época se dizia ser a igreja que tinha e detinha a verdade para o mundo inteiro, que era a igreja judaica. Por que os discípulos eram tão medrosos? Porque eles negaram Jesus. Pedro negou. Eles ficaram de longe. Eles tinham estado com Jesus 3 anos e meio, mas eles eram tímidos. Eles tinham medo. Por que será? Nós vamos entender isso no livro de Atos, capítulo 2.
E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Meus queridos, eu dou graças a Deus, porque o Senhor, nosso Deus, Ele levantou no mundo moderno, em que nós estamos vivendo, verdadeiros apóstolos modernos. Os apóstolos, eles continuam. E eu quero citar um apóstolo nesta manhã, um apóstolo moderno, pastor Marcos Filho. Ele é um apóstolo. Por que ele é um apóstolo? Porque ele prega para multidões. Porque ele leva multidões a aceitar Jesus no mundo inteiro. Ele tem o status de um apóstolo. Queiram acreditar ou não, eu acredito. Pastor Marcos Filho é um apóstolo. E ele, inspirado pelo Espírito Santo, promoveu 10 dias de jejum, do qual eu participei lá em Belo Horizonte. Os irmãos devem ter participado aqui, amém? Participaram? Participei em Jacareí. Glória a Deus. Mas por que o pastor Marcos Filho deu aquela revista? Ela está aí com os irmãos? Os irmãos têm essa revista? A revista do pastor Marcos Filho. Ficou em casa. Parece que eu estou falando grego. Vocês não receberam a revista aqui? E por que essa revista não foi distribuída? Foi distribuído. Foi distribuída? Não está aqui Porque os agora. irmãos não estão falando, participaram, leram a revista. Meus queridos, sabe por que aquela revista foi impressa e foi distribuída no mundo inteiro? Porque agora é o tempo de buscarmos o Espírito Santo, ou então vamos morrer espiritualmente. Quem não acreditar que o Espírito Santo está sendo derramado no mundo, vai ficar de fora desse derramamento. O pastor Marcos Filho falou exatamente o que se deve fazer. Nós precisamos, neste momento, dar ênfase ao recebimento do Espírito Santo. Porque foi isso que aconteceu lá na praça de Belo Horizonte. O derramamento do Espírito Santo sobre a equipe evangelística, enfrentando drogados, enfrentando endemoniados, enfrentando pessoas com espírito de pobreza, porque isso existe, né? Existe. Pessoas vivem na miséria e na rua, elas estão com um espírito de demônio, um espírito da pobreza e da miséria. E elas não saem de lá enquanto não forem libertadas pelo poder de Deus. Elas não saem. Porque isso tem demônio no meio disso. A gente percebeu isso, a gente viveu isso. E eu quero dizer aos irmãos que eu estou aqui falando para os irmãos sobre este assunto porque o Espírito Santo me pediu para falar. Amém? Amém. Então, a primeira coisa que eles fizeram, eles se reuniram no mesmo lugar e buscaram, suplicaram o poder do Espírito Santo na vida deles. Eles desejaram esse poder, eles sentiram a necessidade desse poder, eles sentiram que sem o Espírito Santo eles não iam conseguir fazer a obra de evangelização. Eu quero dizer a vocês que muitos adventistas do sétimo dia e alguns adventistas do sétimo dia que estavam lá na praça, eu estou falando muitos porque eu estou falando a nível mundial, já receberam o Espírito Santo na vida deles. Estão cheios de Espírito. E quem não acreditar nisto está pecando, blasfemando com os próprios Espíritos Santos. Porque isso é uma grande verdade. Na África, milhares de pessoas estão sendo convertidas nesse momento.
na América do Sul, na Oceania, em vários lugares, pessoas estão sendo convertidas, multidões estão sendo convertidas pelo poder do Espírito Santo. E se nós não buscarmos, se nós não desejarmos, esse Espírito Santo, aqui vai continuar os bancos vazios, vai continuar as cadeiras todas vazias. Não há condição de pregar o Evangelho sem o poder do Espírito Santo em nossa vida. Não existe Amém. pregação do Evangelho sem o poder do Espírito Santo. Eu devo ficar em apenas 15 minutos de pregação. Quando eles receberem o poder do Espírito Santo, foram vistas línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar noutras línguas. Por quê? Porque ali havia multidão de pessoas de outras nações. Por quê? Porque ali simbolizava pegar o Evangelho para o mundo inteiro. A igreja tem que ser universal, ela tem que pregar o Evangelho para o mundo. Tem que ter uma visão mundial. Não podemos ter uma visão mesquinha de um local, de um bairro, de uma cidade. Isso é a visão mesquinha. Nós temos que interceder pelas grandes cidades, interceder pelas nações. Nós precisamos exercer a nossa fé de uma maneira poderosa, porque senão seremos esquecidos, porque senão não estaremos na história do livro de Atos. Nós não estaremos. E vocês podem estar certos, eu estou aqui em Águas de Lindóia, porque Deus me enviou para cá. Amém. Eu estou aqui no propósito evangelístico. Vocês vão me ver como Jesus, comendo esses pecadores. Vou comer pizza no domingo, lá no centro comunitário. Eu vou estar junto com eles. Eu estou ansioso para estar no Rotary Club, estar em tudo quanto é lugar aqui. Eu conheci um maçom aqui na cidade. Já estou fazendo amizade com ele. Por quê? Deus enviou aqui para pregar o Evangelho a nível de cidade. E vocês vão me ver junto a várias igrejas evangélicas aqui, porque eu gosto de fazer amizade com os evangélicos. Eu gosto de ir às igrejas evangélicas. Minha esposa canta nas igrejas evangélicas. Nós viemos aqui para o Evangelho a nível cidade de Lindóia, a nível de São Paulo, a nível de Minas, a nível Brasil e a nível mundo. Amém? Amém. Amém. Meus queridos irmãos, eu era um jovem, que eu tinha tudo para dar errado, sabia? Aos 21 anos, eu morava numa favela. E aos 21 anos, eu andava armado. Eu tinha uma bereta, novinha, eu fui dentro, com um blusão de couro. A minha esposa se apaixonou por causa do blusão de couro. Ela me via com o blusão de couro, faceiro, entendeu? Né? Pelo bairro. Era bonito mesmo, hein? E ela olhou e falou assim, nossa, que rapaz bonito. Tinha uma bereta aqui, ó, novinha. A bereta eu não via, não. Que não eram tão assim, tão pacatos. Eu me lembro, meus queridos irmãos, que se Deus não viesse, ele teria a minha vida. Eu seria um bandido, eu seria qualquer coisa, eu seria um revolucionário. Eu seria outra coisa, eu não estaria vivo hoje. Mas, graças a Deus. Amém. Um pregador pregou num lugar livre, num tipo de uma praça, e eu estava lá. Eu comecei a zombrar do pregador, ele era careca. Eu disse, o que esse careca está falando aí? Ele começou a falar sobre Jesus, e ele falou sobre o batismo que Jesus teve, o batismo de Jesus. Quando ele começou a falar sobre o batismo de Jesus, o Espírito Santo tocou no meu coração. Ele falou, foi numa tarde como essa, que eu estou aqui pregando,
que Jesus se batizou. Ele não precisava se batizar. Isso que ele tocou. Ele não precisava se batizar, porque ele era santo. Ele era Deus conosco. Mas ele se humilhou. E citou aquele versículo lá de Filipenses, capítulo 4, em que nós devemos nos humilhar como Jesus nos humilhou. E eu já li naquela arrogância, armado, aquele me tocou. E Deus me trouxe o Evangelho. Amém? Batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, de Pias Fortes, pelo pastor Evaldo Schwenk, já há mais ou menos 40 anos, ou mais. 46 anos. Eu tenho 70 anos de idade. Eu me batizei com 22 anos. Aí faço umas contas aí, vejam quanto tempo eu tenho de batida. Graças a Deus. Fui comportei 30 anos. Fui missionário no norte de Minas, junto com a lancha. Semei igrejas por aquela região lá. Poxi, Cachoeira de Manteiga, São Romão, lugares que não tinha evangelho. Nós desbravamos aquilo lá. Fomos para Coronel Fabriciano, desbravamos aquela região lá também. Deus me colocou neste lugar, nessa igreja, para ser evangelista. E é por isso que eu estou aqui. Meus irmãos, se vocês quiserem que eu faça evangelismo aqui neste lugar, vai ser assim. Vai ser falando a verdade, olho no olho, mas pregando Jesus e esse crucificado. Amém? Amém. Eu sou seguidor de um pastor, que eu sou amigo dele, ele é meu amigo. Ele esteve na minha casa, eu estive na casa dele. E esse pastor foi preso pela pregação do Evangelho. Mas graças a Deus, hoje ele está, como eu, aposentado. Pastor Bulhon. Conhece? Amigo da gente. Eu até pareço um pouco com ele. Pastor Bulhon. Eu sou seguidor do pastor Bulhon. Já viram o site dele lá? No site dele está escrito assim, Ministério do Pastor Bulhon. Alejandro Bulhon. Ele é a esposa. A esposa dele é amiga da minha esposa. E lá naquele site do pastor Bulhon, não existe nome de nenhuma igreja. Vai lá e acessa lá. Quem tem computador aqui? Você? Eu tenho. Oi? Eu tenho ele no. Fala no nome de igreja lá, irmão. Não fala. Só você falando Por agora. quê? Porque o pastor Bulhon é um pastor para o mundo. Não passou por uma igreja em si. E eu sou seguidor dele. Amém? Mas eu amo a minha igreja. Eu prezo a minha igreja. Foi a igreja que me evangelizou. Foi a igreja que me colocou no caminho. A igreja adventista do sétimo dia. Ele me deu a oportunidade de fazer vários cursos. Fiz curso de naturopatia, curso de psicologia, curso de mestrado em teologia. Fiz mais, eu apresentei os diplomas lá nesse centro comunitário para a senhora lá. Eu tinha mais ou menos 40 diplomas. Esses diplomas todos me foram dados porque a igreja adventista me deu oportunidade de estudar, me deu oportunidade de me formar. E meu filho amado também se formou recentemente no LAR, professor de música, pelo LAR de arte, né? Está aqui a minha filha também, a filha Beth, que é formada pela Andrews Universo. Essa é uma igreja que tem muita coisa boa para dar. Mas, meus queridos irmãos, essa igreja Adventista do sétimo dia está sendo chamada para sair das quatro paredes. Sair dessas quatro paredes e ir para o mundo pregar. Esse é o momento. Agora é o tempo. Esse é o momento. Nós estamos vivendo a fase histórica que a igreja ou sai ou ela vai ficar esquecida. Ela não vai fazer parte do livro de Atos. Muitas igrejas
vão se enclausurar, vão se fechar sobre si mesmo. E vai ficar aqueles gatos pingados ali, o tempo todo. Né? Cadeiras vazias. É deprimente. Eu sinto, sabe? É uma coisa que me deprime. Cadeiras vazias. Por quê? Porque não estão aqui as pessoas. As pessoas que precisam. Os drogados. Os delinquentes. Os ladrões. As prostitutas. Não estão aqui ouvindo a palavra de Deus. Porque se estivesse aqui, eu teria feito um apelo, eu ia fazer um apelo para que aceitasse Jesus. Mas, você que me ouve pela internet, saiba que Jesus te ama. Jesus quer te salvar. Esta é a mensagem que Deus pediu para aos seus irmãos essa manhã. Deus abençoe os irmãos. Eu sei que assim minha palavra foi impactante, eu sei disso. Eu sei que impactou os irmãos, mas que seja esse impacto para a honra e glória do Senhor Jesus. Que esse impacto seja para a salvação. Que esse impacto seja para acordar os irmãos. Que seja um despertador. Amém? Amém. Glória a Deus.